Após idas e vindas, segundo o jornal O Globo, Flamengo, Alan e Atlético se aproximam de um acordo definitivo. Mas o Flamengo insistiu bastante nesse cara. Insistência que vimos no passado, em cima de Arrascaeta, em cima de Bruno Henrique, mas nem tanto comuns para um jogador nessa posição do campo. Afinal de contas, por que o Flamengo não foi atrás de outro cara? O que faz de Alan tão especial para o Flamengo e para Sampaoli? Eu tentei entender isso e me debrucei nos números para buscar essa resposta. Eu confesso que acho que encontrei e vou compartilhar ela com vocês nesse vídeo. Vamos falar sobre tática sem tatiquez? Galera, o canal está crescendo graças a vocês, ao apoio de vocês e ao nosso trabalho e à força de muita gente que enxerga valor no que eu faço. Ontem foi um dia especial onde eu pude ser citado numa matéria do Globoesporte.com, do jornalista, ótimo jornalista Fred Gomes, depois citado novamente pelo Mauro César Pereira na Jovem Pan, e eu recebo quem chegou por aqui agora e peço, né, que deixem o like, que se inscrevam no canal, para que a gente alcance as metas desse canal, né? A meta principal desse canal para o ano é alcançar os 50 mil inscritos. Para isso, eu preciso muito que você se inscreva, que deixe o seu like, que ative o sino de notificação. O sino parece menos importante, mas não é não. Ele faz parte ali da composição dos algoritmos que eu tento entender para melhorar e para chegar para mais gente. Afinal de contas, não adianta conversarmos só entre nós. E eu estou abaixo ali da meta nesse aspecto. Se você puder ativar o sino, eu te agradeço bastante. E o Alan? O Alan aparentemente está chegando e o Flamengo foi até criticado por não demonstrar ter um plano B. É bem verdade que a janela só abre no dia 3. Dia 3 até se aproxima, mas ainda dá tempo suficiente até para partir para uma segunda opção. Não teria tantos motivos do Flamengo se apressar por Alan se ele não pode chegar antes disso. Ele já entende bem como o Sampaoli joga. Então eu fui atrás de dados do Alan sob o comando do Sampaoli na temporada de 2021 e comparei com números do Pulgar e do Thiago Maia. Ele tem características semelhantes a um e a outro, mas aqui eu vou explorar as diferenças. Caindo aqui no campo das semelhanças, vejam a posição mais comum de cada um, no caso do Pulgar e do Thiago Maia nessa temporada com o Sampaoli, e no caso do Alan em 2021 com o Sampaoli, e vejam como ele acaba tendo uma sinergia de posicionamento com os dois jogadores. O Thiago Maia é um jogador que tem jogado mais solto, mais avançado recentemente em relação ao Pulgar. E isso o Maia também faz. O Pulgar joga mais posicionado, mais ali na saída de bola, na construção do jogo. E assim o Alan também joga. Aliás, essa é a função mais frequente do Alan, que tem lá muitas qualidades com bola. Quando a gente vai para os dados, e aqui a fonte é o iScout, que é o software que os clubes utilizam, né, para também fazer suas prospecções, entender mercado. Hoje, cada vez menos os clubes se preocupam com coleta de dados, porque existem softwares bem avançados que fazem isso, até inteligência artificial fazendo isso, então cada vez mais isso vai se tornando automático. E a gente pode ver claramente algumas diferenças, né? Então, quando a gente vai para o número de passes, a gente vê que o Alan participa muito mais do jogo do que os outros dois, até mesmo do que o Pulgar no momento com bola. O Alan se movimenta muito para abrir linha de passe, e eu já te mostrei isso numa análise que eu fiz sobre ele. Vou deixar aqui em cima a análise que eu fiz sobre o Alan, já mostrando vídeos do jogo, etc. Aqui nós vamos focar nos dados, você pode consultar, vou deixar aqui o link, vou deixar no fim do vídeo também. Bom, então ele participa mais do jogo. E aí o segundo item, bola longa. Ele é um cara que arrisca muito bola longa,
que é muito ousado em termos de aproveitamento. O aproveitamento é um pouquinho mais baixo do que do Pulgar e do Maia, mas ele tenta mais, ele ousa mais, ele surpreende mais a última linha do adversário. Até por tentar mais e por arriscar mais, é natural que o número seja inferior, mas é pouca coisa comparado ao que ele tenta fazer além, né, o que ele tenta entregar a mais. Os passes em profundidade, ele entrega aí quase 4 vezes mais do que os colegas entregam. 1,2 em média por jogo. Isso é representativo, porque você tem um volante, um primeiro volante ali, muitas vezes, a maioria das vezes, que vai te entregar no mínimo um passe em profundidade no jogo. Para o Flamengo que gosta de atacar essa última linha, o estilo do Sampaoli que gosta de atacar a última linha mais do que estar posicionado em última linha, isso é muito adequado para o estilo de jogo do Sampaoli. Quando a gente vai para passes para o terço final do campo, ou seja, para as imediações da área adversária, de novo, ele entrega números muito maiores do que Pulgar e Maia, que estão bem equilibrados. É verdade que o Maia tinha mais obrigação de ter números maiores nisso, porque ele está jogando mais avançado no campo no momento com bola do que o Pulgar. Mas a gente já conhece as qualidades do Thiago Maia, que já é multicampeão pelo Flamengo, e também conhece as fragilidades dele. Não é pecado falar, né? Cada ser humano tem suas características e o Maia e o Alan também tem as fragilidades dele. Então, a quantidade de passes para terço final do Alan é muito superior dos outros dois. A quantidade de passes para frente, e aí é um negócio muito interessante. Se a gente for olhar o aproveitamento de passe dos três, os três têm um aproveitamento alto de passes. Só que o Maia, por exemplo, ele é um cara que arrisca muito menos o passe. Olhando aqui da parte só de dados, que ela refina menos até do que observação nesse sentido, a gente mostra que até nos dados o Alan tem muito mais passe para frente do que o Maia, inclusive muito mais passe para frente do que passe para trás ou para o lado. E isso é bastante adequado para um cara que é responsável por colocar o time para jogar na frente e quebrar essa primeira barreira do adversário, melhorar a saída de bola do Flamengo, que é tão criticada já há bastante tempo. Os números de dribles, o Alan tem uma característica que eu até brinco, se você assiste futebol americano, você vai entender o que eu estou falando, e eu falo lá na análise de vídeo, ele tem uma característica muito interessante que lembra alguns quarterback ali, que é o cara que lança a bola no momento ofensivo do futebol americano. Eu comparo até com o Russell Wilson, que é um quarterback que ficou até marcado na história por ser um cara que sai muito do pocket, né? Ele sai muito daquela zona mais protegida e se movimenta para encontrar melhor a linha de passe. O Alan tem um aproveitamento alto nas bolas longas e no passe para frente, muito porque ele geralmente está desmarcado para dar esse passe, porque ele foge da pressão, ele tem aceleração e essa aceleração dele e o controle de bola faz com que ele drible bastante e saia dessa zona mais conturbada para realizar o passe. Isso melhora o jogo com bola dele, melhora o jogo do time também. A gente vê, por exemplo, o Thiago Maia em campo, muitas vezes ele recebe a bola e dá de primeira para trás. Isso, às vezes, tira a bola de uma zona mais avançada e devolve para a pressão. Muito por conta do desconforto dele de jogar de costas, que não é o caso do Alan, por exemplo, do desconforto dele de jogar de costas e da vontade de se livrar dela rápido. O Alan até dá velocidade, se livra dela rápido, toma decisões rápidas, você vai ver isso no vídeo de análise, mas apesar disso, ele também é um cara que sabe a hora de conduzir e de sair dessa pressão, e isso reflete no número de faltas sofridas. Você vê que ele é um cara que sofre mais falta do que os seus companheiros, porque se preocupa mais em proteger a bola, protege mais a bola, carrega mais a bola nos momentos de congestionamento do campo. E isso é muito importante para o time que não quer perder a bola, o time que quer ter amor por el balão, como diria Jorge Sampaoli. Então, o Alan ele vai somar muito para o Flamengo e ele vai somar muito para o estilo que o Sampaoli quer implantar.
O Sampaoli falou bastante até na entrevista para o Fla Press, programa, ótimo programa, muito boa entrevista, né, que o Sampaoli deu. Geralmente TV de clube a gente não espera que tenha uma entrevista boa, mas foi ótima a entrevista. E o Sampaoli falou sobre isso, que o volante é um dos caras mais importantes, que ele tem que entender o jogo, que ele não pode se livrar da bola, que ele tem que entregar o passe com qualidade. Fala dos zagueiros também, que os zagueiros têm que fazer isso. E o Alan, inclusive, fez parte durante o Atlético, muitas vezes desse cara que entrou no meio dos zagueiros pela esquerda ou por dentro para fazer essa construção. Então, a grosso modo, a gente tem visto que o Flamengo tem jogado com 2 volantes. Eu expliquei isso aqui, por que tem jogado com 2 volantes. Tem muito a ver com o gramado do Maracanã e com a quantidade de passes que o time ainda erra, que é superior do que deveria, a quantidade de bolas que o time ainda perde, e precisa muitas vezes de um segundo volante para recomposição. Nisso o Alan é muito bom, tem velocidade, tem vigor para recuperar essa bola. Com relação ao, ao momento com bola, a gente vê que o Pulgar é muito importante e o Maia às vezes compromete no momento com bola. E o Alan é bom nessa fase também. Para proteger a frente da área, como o Pulgar protege, ficar posicionado, ele também faz, assim como pode recompor. Para jogar no meio da defesa, fazendo a distribuição, ele pode, para jogar mais avançado também, tem bastante recurso para isso. Então, o Alan pode ser um jogador que eventualmente jogue como o único volante do time. O Pulgar não consegue ser esse cara que joga como. Não consegue muitas vezes ser esse cara que joga sozinho na frente do time, por muito disso, que o time ainda perde muito a bola, e no momento sem bola ele tem menos ali combatividade, menos capacidade de se deslocar, de proteger a frente da área. E o Thiago Maia não joga sozinho ali, porque ele aporta menos ali para a saída de bola, e no momento com bola dele, ele tem mais dificuldades. Então acaba que o Alan é um jogador mais completo, porque ele entrega as fortalezas do Maia e do Pulgar em um só jogador, e tem as fraquezas dele bem mais discretas do que a dos dois. E por isso que ele é um jogador caro e por isso que o Flamengo quis muito ele, né? Eu falo muito sobre quando eu falo de análise de mercado, que a gente às vezes encrenca porque insiste em um, porque insiste tanto, mas acaba que o jogador de futebol, ele é um ser humano como nós, cada um é único, ele tem essa característica no mercado. O jogador de futebol não pode ser clonado, então por mais que você busque características ali, um não é exatamente igual ao outro. No Brasil, que tem pouco tempo de treino, é legal trazer um cara aderente à forma de jogo comprovadamente de um treinador. Então, o Flamengo vai muito bem caso consiga contratar o Alan ou caso consiga contratar um cara com essas características. Isso pode elevar o time de patamar por aportar ganho técnico. Taticamente, o time vai permanecer da mesma forma, talvez jogue com um volante a menos, mas as posições serão ocupadas da mesma forma. E isso é muito importante para o Sampaoli. Consolidação do esquema tático e ganho de qualidade dos dois momentos, com bola e sem bola. Tá bom? Deixa o teu like, se inscreve no canal, que eu fui.